Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é o Reverendo Carlos Alves e esse mês nós vamos encerrar o nosso estudo com o tema Os Perigos da Riqueza. E próximo mês a gente vai falar sobre o tema O Poder do Perdão. E eu quero falar hoje desse grande personagem, filho do rei Davi, Salomão. Vamos falar hoje sobre a revelação que Deus dá a ele em sonho, e Deus faz com que ele faça um pedido, e ele faz um pedido a Deus. E depois vamos mostrar também o cumprimento da promessa de Deus na vida de Salomão, quando ali depois daquele cumprimento, Deus dá fama a ele, sabedoria, posição, honra e riqueza. Tá bom assim? Então vamos hoje nadar nesse rio chamado Bíblia Sagrada e vamos aprender com 30 minutos. Vamos lá? Eu quero que você, aonde você estiver, seja em casa, no trabalho, onde você estiver agora, se você puder abrir a Bíblia comigo, se você não puder, você medita. Já viu alguém falar sobre o rei Salomão em algum lugar, e aqui a gente vai só conversar um pouco, aprender um com o outro, até o término desse vídeo, tá certo assim? Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, no capítulo de número 3, e versículo de número 4. Deus fala a Salomão em sonho, tá certo? Deus falou a Salomão em sonho. Coisa bonita, né? Deus falar com o servo dele, Salomão, em sonho. O versículo 4 do capítulo 3 de 1 Reis diz assim: o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. E em Gibeon, Deus apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão, de coração, para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele, e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, constitui rei a teu servo, em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça, equidade, pois sem sabedoria que venha de ti, como pode um homem governar este grande povo? Versículo 10. O desejo de Salomão muito agradou o Senhor. Amém? Vamos nadar um pouco nesse rio chamado Bíblia Sagrada, e a gente junto vamos terminar esse mês com esse assunto muito gostoso da Bíblia Sagrada, que é os perigos da riqueza, esse rei muito grande. Pois bem, Salomão, o rei de Israel, filho de Davi, com Betseba, Salomão era escolhido de Deus, pois Deus já estava preparando esse jovem para colocar na mão dele um grande reinado, porque Deus ele tinha promessa com Davi, mas não deixou e não permitiu que Davi levantasse templo, porque Davi era um homem sanguinário. Em que sentido? Davi era um homem de guerra. E Davi, como através das guerras, mesmo concedida com Deus, e ele pelejou e venceu muitas tribos, e pela mão dele tem muito sangue, né? Permitido por Deus, em termos de que as batalhas vinham com os filisteus,
os amorreus, os cananeus, os jebuseus e vários, os amalequitas e vários outros povos que Davi lutou e ganhou. Mas agora chega o tempo de Davi, Deus preparar ele e o levá-lo. Na linguagem popular, né? Davi estava na sua velhice, perto de partir, né? Como todo homem, né? Nasce, vive, mas um dia vai ter que morrer. E vai deixar o que aqui? O seu legado. E a sua herança. E Davi deixou o legado dele e a herança dele. E deixou filhos aqui e filhas. O que acontece? Davi tinha como herança o seu filho Salomão. E que Deus se agradou tanto de Salomão que, através da mão de Salomão, ele veio para que levantasse o templo que já era profetizado pelos antigos profetas. E assim aconteceu. Só que Salomão era jovem, não tinha muita experiência. Né? E todo jovem, né? Ele sempre tem aquele começo ainda para chegar à maturidade. E de repente, Deus, ele está preparando Salomão para essa grande obra, esse grande evento, podemos dizer assim, para dar a ele aquilo que o Senhor desejava dar nas mãos de Salomão. A história é muito linda, uma coisa maravilhosa. Entre nada e nesse rio chamado Bíblia Sagrada, e vai buscando mais assim, e nadando mais, porque é o mais grande, né? A Bíblia é uma coisa linda. E o que acontece? Salomão está ali orando a Deus, seguindo os mandamentos do Senhor, um homem obediente, um homem que estava ali, servia no meio de um grande povo, como príncipe, agora ia reinar. Mas ele tinha o quê? Que ouvir algo da parte de Deus, o mesmo Deus que guiou seu pai, Davi. E Deus chega para Salomão, onde nós acabamos de ler agora, 1 Reis, né? No capítulo 3, né? E a gente lembra do versículo 5 até o versículo de número 10, essa leitura muito boa, e que é uma coisa muito linda. Quando Salomão acaba de ofertar ao Senhor, né? Acaba de colocar ali no altar em Gibeon, holocausto para Deus, e ele vai, oferece sacrifício a Deus, ora a Deus, um homem de Deus que está andando de joelho, que tem promessa de Deus, que sabe que Deus está com ele, que sabe que Deus é na vida dele. O que é que ele faz? Ele vai dormir, pega no sono, e dormindo ali, ele tem uma revelação e sonho. Me dá um parêntese aqui para eu te falar sobre revelação. Deus ainda se revela com a humanidade. Deus tem várias formas de se manifestar no meio do seu povo. Tanto no NT, no Antigo Testamento, como no NV, no Novo Testamento, ele tem a forma de se manifestar no meio do seu povo. Por exemplo, no Velho Testamento, a teofania de Deus. O que é a teofania de Deus? Theo, no latim, quer dizer Deus. Theos, no grego, Deus. Fania, né? Não é fonia que vem de falar, é fania. É manifestação. Fania no latim, manifestação. Então, teofania é a forma de Deus se apresentar, se manifestar. Deus pode se manifestar através de um fogo, de um vento. Por exemplo, para Moisés, lá no livro de Êxodo, ele se manifestou através da sarça. A sarça pegava fogo, mas aquele fogo ali era um fogo que ninguém chegou lá e acendeu aquele fogo com nenhum fósforo, nenhum isqueiro ou nenhum,
aparelho de acender fogo, né? E a sarça ardia. E ali foi pela primeira vez que Moisés teve uma experiência com Deus, quando Deus queria mandar Moisés para o Egito para libertar o povo de Deus, os hebreus, da mão de Faraó, porque já fazia 39 anos, ia completar 40 anos que o povo estava escravo nas mãos de Faraó. Deus se manifestou através do fogo, a sarça, né? Ali estava ali a planta pegando fogo e não se consumia. Era Deus na sua manifestação, na sua teofania. Deus também se manifestou a Elias através de trovões, através de tempestade, através de vento. Para Elias, ele se manifestou através de trovões. Porque a Bíblia diz que quando Elias estava lá em Sarepta, e antes de chegar, né, para fazer aquele milagre na casa da viúva, Elias se escondeu na caverna, com medo de Jezabel. E ele ficou ali, vários dias ali, a cabo de quase 3 dias, e ele com medo de Jezabel, sem querer sair da caverna, e ele com muito medo, porque sabia da fama de Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, e ela, quando ela não queria ver que ninguém ganhasse para ela dentro da verdade, dentro da palavra certa e correta, então na justiça, ela fazia a justiça com as próprias mãos. E ele com medo, porque por causa que ela tem uma fama muito grande, ficou na caverna. Mas na caverna, Deus cuida de Elias e manda que os corvos lá levem comida para ele. Só que ele não queria sair dali, estava bom, né? O corvo levava alimento para Elias, né? Levava carne, levava pão e tal. Elias estava nem aí, queria sair da caverna. Mas tem um tempo que a gente tem que sair da caverna, né? Tem que sair da caverna para fazer a obra de Deus. E ali veio um trovão, aquele ventozinho assim impetuoso, e aquele negócio trovejava, aquela coisa bem valente, e fazia Elias forte, e ele é tudo, Senhor. Mas ele não via. Depois, pela segunda vez, veio um pouco menor, mas também ainda forte. Elias, e ele é tudo, Senhor. Depois veio aquela coisa mais mansa, mais tranquila, né? Parou o trovão, aquele vento impetuoso, e aquela coisa bem mansa. Elias. Aí é tudo, Senhor. Aí Deus falou para ele que agora era ele. Então, às vezes, existem vozes que a gente pode estar escutando, seja imitação de Deus, né? Isso é bom para as pessoas que gostam muito de estar aí, que não gostam de Bíblia e gostam muito de estar aí, em outros tipos de movimentos. Você sabe o que eu estou falando? O tipo de movimento sem ser de Deus, e às vezes Deus não está falando e você pensa que é Deus, porque parece com Deus, é igual, né? É igual a voz, mas não é a voz legítima. Pode imitar a voz, mas não é a voz legítima. A voz de Deus é conhecida pelos seus filhos, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, Deus tem várias formas de se manifestar. E Abraão, ele se manifestou pessoalmente. Ele veio a Abraão. Abraão falou com Deus pessoalmente. Quem sabe conhece que Deus chegou até Abraão quando Abraão foi pedido pelo próprio Deus para provar a fé do Abraão. Deus disse que queria o filho dele, Isaac, o único filho dele. E ele levou Isaac. Todos conhecem a história, quando pega o cutelo para fazer o sacrifício de Isaac, Deus aparece a Abraão. E diz: Abraão, não faça tal coisa. Uma forma de Deus se manifestar. E agora, para Salomão, aparece em sonho, quando ele acaba de fazer sacrifício a Deus, de orar a Deus. E aparece.
ao seu ungido. E em sonho, coisa linda, em sonho, Deus falando com Salomão, Deus chega para ele e diz assim, ó, pede o que queres que eu possa te fazer. E Salomão ficou com aquele sonho ali, aquela revelação ali. Eu acredito que ele jovem ficou assustado, mas pelo outro momento, né, ele se alegrou. Porque ele sonha, você quando tem uma revelação em sonho, você se acorda feliz. Mesmo se a revelação for uma revelação de conserto, para que você se conserte diante de Deus. Mas você fica feliz. Porque não é só de bênção, não. Às vezes Deus quer consertar, colocar a gente em posição de obediência, na linguagem cristã, no altar, e a gente recebe também correção de Deus, porque é bom receber correção de Deus. E Salomão ficou feliz, muito feliz. E ao acordar, Salomão, ele diz a Deus o que queria de Deus. Olha que coisa linda. Ele não quis de Deus riqueza. Ele está começando o seu reinado, mas ele não quis de Deus riqueza. Ele não pediu a Deus riqueza. É isso que a gente está pregando, né? Esse mês. Vai ficar saudade, né? Porque vai dar uma saudade muito grande, porque terminou hoje o tema, os perigos da riqueza. Mas Salomão não pediu riqueza, não pediu ouro, não pediu prata. O que diria você se Deus perguntasse a você em sonho, pessoalmente, na maneira dele se manifestar, e que perguntasse a você, dissesse assim, olha, o que é que você quer de mim? Sabe? O que é que você dizia, o que é que queria Deus? Talvez tem pessoas que dizem assim, não, eu pedia uma mansão, pedia uma casa, um iate, uma casa na beira da praia, né? Um carro bom para andar, né? Pedi aí 30 milhões na minha conta no banco, né? Talvez algumas pessoas estão pensando isso. Salomão não pediu riqueza a Deus. Salomão, ele pede a Deus que o dê sabedoria para que ele possa saber governar o povo de Israel. Porque o povo é um povo muito grande, uma quantidade muito grande de povo, e ele jovem, ele não tinha a mesma bagagem do pai. Tudo bem que ele estava ali por perto, viu o pai reinar, via a maneira do pai reinar, tudo tranquilo, mas ele não tinha a mesma bagagem do pai. Mas ele não pediu ouro, prata nem riqueza. Ele disse, dá-me sabedoria para que eu possa governar esse grande povo. Aí ele começa a relatar, você leu comigo 1 Reis, capítulo número 5, aliás, capítulo de número 3, versículo de número 4 em diante, eu fui até o versículo 10, você me acompanhou na leitura. Você vê que ele diz, olha, assim como fosse com meu pai Davi, assim como tu fosse com ele, que vencesse nas batalhas, que tornasse ele um homem valente, guerreiro, vencedor. Assim como desse sabedoria a meu pai, dá-me sabedoria a esse jovem, para que eu possa governar esse povo. Mas dá-me sabedoria com justiça, para que eu possa fazer um governo justo, não um governo de injustiça. Eu só te peço sabedoria. Que coisa linda, ele não pediu riqueza. E Deus se agrada de Salomão. E Deus, ele se agrada tanto de Salomão, que ele viu que foi um pedido humilde, um pedido sábio.
E você, o que é que você pedir? Se você tivesse uma revelação com Deus, e Deus perguntando a você, o que é que queres que eu te faça? Tem pessoas que devem estar me ouvindo agora dizendo, rapaz, eu tenho muita conta aqui para pagar, né? Eu tenho conta d'água, conta de luz, eu tenho um problema, casa de aluguel, as coisas. Eu pedi tanta coisa a Deus. Mas Deus conhece a pessoa pelo coração sincero e justo. Deus não conhece a pessoa só pela ambição da sua parte, não. Só pelo seu desejo material. Por isso que o tema é os perigos da riqueza. É você pedir aquilo que depois pode atrapalhar lá na frente sua fé e você perder a salvação. Mas vamos ver aqui o que Deus fez com Salomão. Por ele ter feito um pedido humilde. Salomão ele foi tão humilde que ele pediu com sinceridade do seu coração sabedoria para governar o povo de Israel. Vamos ler? Que aparição bonita, né? Apareceu lindo. Vamos ler aqui. Vamos lá, ver aqui o que é que Deus fala para Salomão. E diz assim, versículo 11 do capítulo 3 de 1 Reis. Por esse motivo, Deus lhe declarou que foi este o pedido, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Falei o que pediste, e eu te considerei um coração sábio, capaz de discernir com inteligência. Como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleitaste, riquezas, glórias, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares no meu caminho, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias de vida sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocausto, preparou oferta pacífica e de comunhão e concedeu um banquete a todos os seus servos. Percebe? Deus não está preocupado com aquilo que você pede, mas é como pede. Se você está pedindo vingança para os seus irmãos, vingança para alguém da tua família, se você é uma pessoa vingativa, Deus não vai dar esse tipo de coisa. Salomão pediu sabedoria. O problema não é pedir, é como pedir. O problema não é ter, é como ter. O problema é você saber a como se lidar com Deus. Você veja, como foi que Deus se apresentou a ele? Ele ofereceu holocausto, orou e foi deitar, dormiu. Deus falou com ele em sonho, e ele no sonho pediu a Deus em sonho, ele pediu, mesmo ele sonhando, ele falando com Deus, sabedoria para governar o povo de Israel. Ele não pediu vingança e nem pediu de maneira nenhuma. Ele podia, né? Ele tinha alguém ali que brigou com o pai dele, alguém, ele, não, quero matar meus inimigos que brigou com meu pai, não, ele não, sabedoria. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 3 de Tiago, diz assim, ó, Novo Testamento. Tiago, que aquilo ali
João, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, escreveu: aquele que dentre vós não tem sabedoria, peça a Deus, que é o único que dá sabedoria. Às vezes a pessoa está pelos caminhos diferentes, pelos caminhos que não tem volta, né? O ser humano, ele muitas vezes é muito ansioso, ele quer receber algo rápido, ligeiro, quer que aconteça as coisas. Deus não vai dar nada a ninguém se você não está no tempo de receber. Mas como assim? Salomão, para receber, ele estava em oração. Uma pessoa que leva uma vida que não está em comunhão com Deus, que permite a expressão que não está buscando a Deus, não está orando, carrega o nome de cristão, ou o nome popular de crente, mas não tem comunhão com Deus, não tem nenhuma responsabilidade com a obra de Deus, não prega o Evangelho, não quer nada com Deus, não quer nada com a Bíblia, não quer nada com as coisas espirituais, você vai receber o que Deus? Nada. Aí quando vai para alguns cultos, aí vê algumas profecias, tem até aquela alegria de emoção, e acha que é com você, porque ninguém recebe nada de Deus sem não em primeiro dar lugar a Deus. E qual é essa ideia de dar lugar a Deus? É a comunhão, é a santidade com Deus. Não é porque nós recebemos aquilo que merecemos, não. Nós recebemos, nós não merecemos nada de Deus. Então está para que nós somos salvos pela graça, mas temos que estar em uma vida de santidade, temos que estar orando, jejuando, vai na vontade de Deus. Uma pessoa que passa o dia todinho pela rua, falando da igreja, falando do seu pastor, falando do ministério da igreja dele, falando dos diáconos, dos pastores, dos obreiros da igreja dele, vai receber o que de Deus uma pessoa dessa? Não vai receber nada. Lembra quando eu falei dias atrás da questão que eu falei do filho pródigo, daqueles crentes velhos na igreja, acomodado. Pessoas acomodadas não recebem nada de Deus. Você tem que buscar a Deus. Olha, o mundo não está fácil. Cada vez mais aumentando a violência, as atrocidades. Cada vez mais o mundo está mostrando, junto com a palavra de Deus, que Jesus está voltando, está batendo nas portas, e que ele voltará em breve para buscar o seu povo. E tem muitas pessoas brincando de cristão, brincando de ser crente. Tem pessoas que não têm mais temor de Deus. Vai para a igreja de todo jeito. Vai. Quando volta é com brincadeira. É quando vai cultuar, adorar a Deus. Não tem adoração. Fica no banco ali, conversando bobagem. Sorrindo quando o irmão está pregando, está louvando. Brincadeira. A igreja é lugar sério. A igreja é lugar de adoração. Você quer ouvir Deus falar? Dê lugar a Deus. Esse evangelho que está por aí, evangelho modinha, permita a minha expressão, Deus não vai habitar no meio disso, não. Deus habita no meio daqueles que estão dando lugar a Deus para Ele operar em suas vidas. O pedido de Salomão foi um pedido humilde. Foi um pedido com sabedoria. Foi um pedido de um homem que não quis pedir a Deus ouro, prata, riqueza. Você pensa que naquela época não tinha navio, não é? Pensa que naquela época não existia carruagem, não é? E tinha os melhores cavalos ali, o rei tinha os melhores cavalos, como tem hoje também as pessoas que têm fazenda, que criam cavalo, como eu já falei no outro vídeo, pessoas que vendem cavalo aí caro, né? Manga larga, Marlboro, né? Vários cavalos de raça. Naquela época também tinha. Os imperadores tinham isso, o tempo do rei também tinha isso.
palácio. Ele podia pedir mordomia, ouro, prata, riqueza, ele não pediu. E por ele não pedir isso, Deus o honrou. Deus deu riqueza, honra, glória e outra coisa. E o Senhor fala para ele, você viu lendo aqui o texto, que antes dele e depois dele não haveria homem mais sábio do que ele, mais inteligente do que ele. Não vai haver. Quem falou foi Deus, não vai haver. Mas teve pessoas, teólogos, conversando comigo, dizem, não, hoje tem, não tem. Deus falou que não haveria nem antes nem depois dele. Pode ter homens com muita sabedoria, pode ter homens, muitos homens, graças a Deus, educados, como Salomão era um homem educado. Um homem de paz como Salomão, né? Mas, como ele, não. Igual a ele, não. Aquele ali foi o tempo determinado para ele. Ele foi o tempo dele. O tempo de Deus na vida de Salomão. E aí? O que é que você diz? Se Deus chamasse para você assim e dissesse, pede-me o que queres. O que você pediria a Deus? Não é verdade? O que você pediria a Deus? Primeiro, Deus se manifesta a Salomão quando ele está numa vida de santidade, né? Você vê que ele holocausto a Deus, orou, depois, cansadão ali, foi dormir, Deus se revela para ele em sonho. Ok? Aprendeu isso aqui agora. Deus se revela na vida do homem e da mulher de Deus. Mas não é de todo jeito. Não é você ter uma vida desleixada com Deus que Deus vai se revelar para você, não. Deus se revela para você? Quer ver Deus se revelar para você? Dê lugar a Deus. Ore, jejum, busque a Deus. Tem tanta gente que vai à igreja, o templo, né? Igreja é o templo, porque igreja somos nós. Nós. Que vai à igreja, mas não tem intimidade com Deus. Nunca viu Deus falar. Tem pessoas que estão indo para a igreja, posição templo, né? Mas não tem intimidade com Deus. Eu já conversei com várias pessoas, eu nunca vi Deus falar. Falar assim através da Bíblia, um pastor pregando, um pregador, um missionário, mas assim, eu nunca vi Deus falar comigo. Essa pessoa nunca teve essa experiência com Deus. Nunca teve. Você quer ter essa experiência com Deus? Deus falar com você? A Bíblia diz que Deus fala com o homem, fica vivo. Por isso que a Bíblia diz que a fé não é de todos. Deus fala com o homem, fica vivo. Crer no Evangelho, na pregação do Evangelho, né? E viver pela fé no Evangelho, acreditar nessa pregação, que para muitos é loucura, mas para nós, que somos servos de Deus, é palavra de poder. É palavra que tem sustento, tem segurança. Agora, permita a expressão. Como é que você quer ter intimidade com Deus e ver Deus falar com você? Não dá lugar a Deus, não lê Bíblia. Como é que você tem uma Bíblia que ela tem 66 livros? Ela tem livros que você olha assim, maravilhosos, passagens maravilhosas. Você nada nas passagens da Bíblia, é tudo linda. Eu não vi ainda nenhuma passagem da Bíblia, por mais que para alguns seja de difícil interpretação, mas que são lindas e que você pode tirar muita coisa dali. É só tomar esse suco chamado
Bíblia. Bíblia Sagrada. Isso aqui é a receita do crente. Isso aqui é a bússola do crente, do cristão. Isso aqui, para onde você for, você tem que estar aqui, ó, com essas palavras. Como diz no Salmo, né? O Salmo, se não for da minha memória agora, é o Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Coisa linda, né? Agora, como é que eu quero ver Deus falar comigo? Ou Deus se revelar comigo? Se eu não dou lugar a Deus, se eu não busco a Deus, se eu não estou em intimidade com Deus, se eu não leio um versículo por dia. Tem pessoas que muitas vezes passam o dia todinho pela casa dos outros, mas não lê um versículo da Bíblia. Tem pessoas que nunca tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para a casa dos outros, para ir à festa dos outros, para ir a convite dos outros, mas nunca lê a Bíblia. A Bíblia em casa é fechada. Só abre ela quando leva para a igreja para ler um versículo, quando o pastor, o pregador diz assim: vamos ler. Aí só a pessoa abriu ali. Mas passa o dia todinho na estante fechada. E tem lugar por aí que a Bíblia é aberta no Salmo 91. Permita-me, pessoal, não vai resolver nada. Aberta no Salmo 91 ali. Não resolve nada isso. Enchendo de poeira, enchendo de casas e casas e casas e casas, mais casa de aranha. Não resolve nada. A Bíblia é para estar aqui, ó, no teu coração. Mas quando eu falo coração aqui, você sabe, coração, mente, mentalidade, cérebro. Aqui, ó. A Bíblia diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. E o que é que Salomão faz? Agradece a Deus. E daí ele começa como um jovem Salomão, andar na presença de Deus. Agora, eu quero, junto com você, já falei da parte que Deus se revela e conversei com você aqui, como que você queria que Deus se manifestasse para você e mandasse que você pedisse algo. E vamos ver agora aqui como Deus, agora, primeiro Deus se revela a Salomão, e agora ele cumpre a promessa. Deu a Salomão honra, riqueza, sabedoria para ele governar, e Salomão está governando. Aí Salomão, depois de tudo isso, coloca seu coração de levantar o templo, está levantando o templo, e com sabedoria da parte de Deus, os reis de outros países, de outros lugares, o rei de Tiro, o rei de Sidom e outros lugares, vendo o crescimento e a sabedoria de Salomão, eles já começam a mandar para Salomão carregar navio, mais navio de madeiras, de cedro, outros levando carruagens para Salomão, com ouro, com prata, e começa a bênção de Deus aí, honra e riqueza. Mas aí, acredito que dentro naquele meio, tinha pessoa que dizia assim: esse jovem, ele está amadurecendo ainda, não tem a sabedoria toda, como é que Deus está fazendo isso, né? Pode também não dar certo. Quem sabe alguém apontava o erro do pai dele, né? Lembra, né, que alguém dizia, alguém poderia dizer assim, né, que tem pessoas que quando você começa ali embaixo, ele nunca olha quando você estava lá embaixo, é muito pouco que estava com você ali embaixo, ó, no calabouço, na prova, pagando preço, passando o processo. Mas quando você está lá em cima, né? Aí vem agora os apontamentos. Olha, fulano tá bem. Rapaz, só que isso é importante, mas não olha o preço que a pessoa pagou para chegar até ali. Então eu acho que chegava para Salomão e apontava, vai ser a mesma coisa do pai, tu vai ver. O pai dele aconteceu isso aí, teve um problema, né? Caiu com a mulher de Urias, tal. Começaram os apontamentos na vida de Salomão, porque ninguém adquire nada fácil diante de Deus. Mas aí Deus diz agora, não,
se manifestei a ele, estou abençoando ele, e agora vou provar a própria sabedoria que dei a ele. Vou selar a minha promessa na vida dele. E o que é que faz? O que é que acontece? Deus, ele agora permite que é no mesmo livro, no mesmo capítulo, né? Só mais à frente um pouquinho, né? Aí já vai você vendo essa história do capítulo 12, 13, 14 em diante. E Deus vai fazer uma benção na vida de Salomão. Deus vai fazer uma coisa maravilhosa. Salomão agora, se a gente vê aqui no capítulo 3, do 16 ao 28, ele agora é provado por Deus. E como eu gosto de ler Bíblia, eu vou mostrar para você agora o que é que acontece para Deus provar a vida de Salomão. Para Deus manifestar e mostrar por que ele fez aquilo com Salomão. Que é para daí vir a fama de Salomão. E para todos admirarem Salomão e dizer assim, não, realmente, Deus é na vida desse homem. Vamos lá. Capítulo 3, 16 ao 28. A gente vai ler aqui agora. Do 16 ao 28. Salomão usa a sabedoria de Deus. Lembra que quando ele pediu a Deus sabedoria? Agora Salomão usa a sabedoria. O que é que Salomão faz? Salomão usa a sabedoria de Deus. Certo dia, 2 prostitutas comparecem diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: "Ô meu senhor, eu e esta mulher, morando na mesma casa, eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de ter eu dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas, naquele momento não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela dormindo virou-se sobre seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, colocou ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado." Essa mulher aqui que está falando é a falsa mãe, viu? Você conhece a história, ou se não conhecia? Aqui diz, veja que eu estou no mesmo capítulo 3, na mesma história, no início do capítulo 3, do versículo 5 ao 10, a revelação, e do versículo 16 ao 28, vem agora Deus, com a sua promessa, para que chamasse a atenção do mundo sobre o rei que ele colocou ali, o ungido que ele colocou. Havia ali 2 meretrizes, e elas moravam na mesma tenda, na mesma casa. E, por incrível que pareça, as duas tinham cada um filho, né? Era 2 filhos, uma de cada uma. E também bebê e do mesmo sexo, do mesmo sexo masculino. E o que acontece? Da mesma idade também. Parece até a ideia de que o homem que era pai do filho da primeira poderia ser pai da segunda, porque, sei lá, engravidaram junto, moravam juntos, os filhos também nasceu homem do sexo, só quero dizer século, do sexo masculino, 2 bebês
acredito eu que lindos, e as duas, muito amigas as duas, né? As duas eram meretrizes, muito amigas. De repente, morre o filho de uma. E ela faz o quê? Procura, na época por ali, aquelas comunidades, né, onde morava, procura levar ali algum juiz do povo, algum sacerdote, alguém ali que era cabeça do povo. Ninguém, ouvindo a história das duas, ninguém pode fazer nada. Disse, olha, leva isso aí ao rei. Porque pessoal de menos patente, vamos dizer assim, a gente fala assim, patente, de menos patente, não pode resolver o problema dela. Leva isso aí ao rei. Levaram ao rei Salomão. Quando chegou lá, aí vai a mulher que não era a mãe do bebê e diz, olha, ela nem diz que a mulher é mais amiga dela, diz, olha, estava eu e essa mulher dormindo na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama, e quando a gente tem 2 filhos da mesma idade, quando ela virou e matou o seu filho. Na vez a mãe dormindo com o bebê, né, pega no sono, e já aconteceu isso na história com muita gente, e às vezes a criança morrer asfixiada porque não respira, né? Peso grande em cima do bebê, né? Aí tem mãe que está dando de mamar e pega no sono por cima do bebê. E aconteceu dela ficar em cima da criança, a criança morreu asfixiada, o bebê, mas ela dizendo ali, não, e ela matou o filho dela, agora está querendo meu filho. E a mãe legítima da criança fez, não, a criança é minha. A criança que morreu, o bebê, é dela. Esse aí que está vivo é o meu bebê. E a outra que levou a palavra mentirosa para o rei, disse, não, a criança é minha. Sustentou, não, a criança é minha, a criança é minha. Aí o rei chamou alguns soldados e diz, olha, trazer aí uma espada. Aí trouxeram a espada. Aí o rei disse, bom, para vocês não estar mais discutindo, nem estar brigando, eu vou partir a criança ao meio, o bebê ao meio, e cada um leva uma parte dele, para não ficar com essa briga aqui. Ele pega, aqui eu estou com controle, gente, mas aqui é só fazer assim uma comparação. Ele pega o bebê, eu vou pegar aqui outro controle. Ele pega o bebê e levanta pela perninha, bebê, e pega a espada. Quando o rei pega a espada, que levanta a mão, claro que Salomão não ia matar a criança, que levanta a mão, aí a mãe verdadeira diz, não, não, deu o filho para ela. A mãe verdadeira disse, deu o filho para ela. E a mãe que não era mãe, sabe o que foi que disse? Não, parte ele no meio, metade dela, metade meu. Para aí. Dá uma parte minha. E a mãe verdadeira disse, não, não, deu o filho a ela. Aí Salomão descobriu que aquela que pediu para que desse o filho com vida a outra era a mãe legítima, porque uma mãe legítima, uma mãe de verdade, jamais queria ver seu filho morto, ainda mais um bebê. Aí Salomão disse, só entrega o filho a essa que não quis que a criança morresse, essa é a mãe verdadeira. E aquela notícia se expandiu pela comunidade, pela cidade, pelo país inteiro. Expandiu tanto que até hoje a gente sabe disso, né? História muito linda. Então foi daí que Deus fez com que o mundo inteiro ficasse sabendo da sabedoria de Salomão. Aí vinha gente de longe conhecer esse rei chamado Salomão. Tinha gente que vinha observar. Eu vou olhar mesmo se ele é um homem educado, se ele é um rei que tudo é organizado, se ele é um rei realmente que é aquilo que falam dele. A fama de Salomão se expandiu. Mas por que isso?
Mas por que tudo isso? Porque Salomão tinha o chamado de Deus, a vocação de Deus, a vontade de Deus na vida dele, e ele dava lugar a Deus. Quando a gente fala dar lugar a Deus, é no sentido de que ele tinha uma vida pautada em santidade com Deus. Percebe quando eu falei que ninguém ganha nada de Deus fácil? E tudo que eu estou falando para você aqui é bíblico. É o nosso estudo bíblico com o tema Os Perigos da Riqueza. Que saudade, rapaz, porque hoje é o último dia desse tema. Próximo mês a gente entra com o tema O Poder do Perdão. Mas é uma honra estar com você aqui. E Salomão nos dá um grande exemplo de um homem, mesmo sendo rei, uma pessoa humilde, simples e abençoado por Deus. Tem tantas pessoas que por aí não são nada e se acham alguma coisa. Tantas pessoas que nem conhecem a Deus, mas que têm algum cargo na sociedade, tem o nariz levantado, coração soberbo e se acha alguma coisa. A loucura. Porque Deus, Ele exalta os humildes, mas abate o soberbo. É muito bom você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque você se sustenta nela. Né? Tem pessoas que muitas vezes eles querem subir de todo jeito. Eles não querem esperar feito Salomão. Ele sai empurrando pessoas que podem ver na frente, subindo nas costas dos outros, puxando tapete. Na empresa onde trabalha, puxa saquismo. Pessoas que querem, de todo jeito, ter algo que não pertence a ele. E não é assim. Cristão, como a Bíblia diz, Romanos 1:17, diz: o justo verá da fé. E se ele recuar, a minha alma de Deus não tem prazer nele. Isso vive pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Faça como Salomão. Espere em Deus. Porque no tempo certo Deus vai te exaltar. Deus vai te mandar o necessário. Deus vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua vida. Deus vai pegar aqueles teus inimigos e vai te dar vitória. E eles cairão por terra. E você ainda vai dar um culto de ações de graças para você perceber que Ele é Deus. E foi assim que se expandiu a fama de Salomão. Salomão, homem abençoado por Deus, um homem muito rico e abençoado, porque ele não pediu riqueza. Ele não pediu de forma nenhuma riqueza. Só precisa ter sabedoria. Olha, permita a expressão, eu vou encerrar esse vídeo agora. Não tem nada a ver com religião de ninguém. Cada um que tem a sua e viva bem com ela. Eu não tenho religião. Eu sigo a Cristo. Eu não sei como é que a pessoa consegue dizer que é cristão e maçom ao mesmo tempo. E tem muitos que estão aí naufragando nisso. Por quê? Querem ser rico de todo jeito. Se for Salomão, a riqueza, ela é dada por Deus. E não por merecimento nosso. Mas Deus conhece o nosso coração. Nós não temos capacidade de ganhar nada de Deus, mas Ele nos capacita. Amém? Deus, Ele vai mudar o teu cativeiro. Deus, Ele vai abençoar a tua vida.
Vamos ver aqui o significado do nome Salomão. Vamos lá? O significado do nome de Salomão. O nome Salomão, no hebraico, é derivado da palavra Solomon, que está relacionada à raiz Shalom, significando paz. Assim é o significado do nome Salomão, e é geralmente interpretado como pacífico ou homem de paz. Olha que nome lindo. O nome Salomão em hebraico vem da palavra Shalom e significa pacífico ou aquele que estabelece a paz. A raiz hebraica é uma mesma que dá origem à paz e também é chamado de Gidedias, que significa amado pelo Senhor. Lembrando que dá o mesmo significado no aramaico, língua original de Jesus e do povo hebreu, no grego. Solomon, nome significa paz, significa saudação, shalom. Significa também como se fosse hoje, um oi ou um até logo, uma chegada ou um adeus. O nome Shalom em hebraico não é grego, significa paz. A palavra hebraica pode ser usada para expressar paz, harmonia, bem-estar. E também uma saudação para dizer olá ou adeus. A origem da palavra tem, primeiro, a palavra tem, em hebraico, seu derivado do verbo shalom, que significa paz ou complementar. 2. O significado profundo em hebraico, shalom, vai além da simples ausência de conflitos, significando uma completude que abrange o bem-estar, a prosperidade e a harmonia. 3. O uso cotidiano e amplamente utilizado com uma saudação e despedida em Israel é entre os judeus similar a oi ou adeus. Agora, o cognato em árabe, o cognato dessa palavra em árabe, é um termo equivalente em árabe, é salam. Salam em árabe também é paz. Então, meu querido, que Deus te abençoe. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Falando um pouco desse rei Salomão, que não pediu riqueza a Deus, mas que Deus deu riqueza, honra e glória a ele. Teria muito mais coisa aqui, mas o tempo vai ficar muito esticado. E quando você vê esse vídeo, dê graças a Deus, porque você fique na vontade de Deus, na dispensação de Deus. Seja uma pessoa que deixe Deus guiar os teus planos, a tua vida, o teu coração e os teus caminhos. Seja guardado e elevado por Deus. Não se preocupe se você vê alguma pessoa na comunidade onde faz parte. Onde comunidade pode ser o bairro, a igreja, do templo lá. Não se preocupe, porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? No tempo certo, Ele vai te exaltar. Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com você. Próximo mês voltamos com o poder do perdão. Um abraço, esse teu amigo, Reverendo Carlos Alves.